Nós sabemos muito bem que o espírito do anticristo já está no mundo. E todo aquele que nega a divindade de Jesus e também é contra a doutrina de Cristo e persegue os cristãos é considerado um tipo de anticristo. E nesse vídeo nós vamos falar exatamente sobre isso. Já apareceu vários anticristos por aí. César foi um tipo de anticristo, Hitler foi um tipo de anticristo e todo aquele que é contra a doutrina de Cristo e contra Jesus Cristo é um tipo de anticristo. E no século XX, alguns líderes mundiais por aí, e principalmente um presidente em especial, que é na China, já disse que é contra o evangelho, que é contra a Bíblia. Lá é um país comunista, então eles têm que dominar tudo. Tudo tem que pertencer a eles e todos devem adorar o Partido Comunista da China. Então ele é considerado um tipo de anticristo, pois ele está perseguindo a Igreja de Cristo já faz muito tempo. Porém, só nesse ano a mídia começou a falar sobre a perseguição na China. Você que acompanha o canal sabe muito bem que há mais de um ano nós estamos falando sobre esse assunto aqui no canal Pregando as Escrituras. Então vamos falar desse tipo de anticristo que está na China, esse presidente que é praticamente usado pelo diabo. A perseguição atual começou em 1949, quando a República Popular da China foi criada. Todas as religiões que eram contra o comunismo e o Estado foram violentamente combatidas, forçando então a fuga de missionários cristãos estrangeiros no país. Apesar da revolução cultural que ocorreu entre 1966 e 1976 ter transformado toda a sociedade chinesa nos padrões desejados pelos comunistas, a Igreja de Jesus sobreviveu de maneira praticamente clandestina. Havia sim uma igreja permitida pelo Estado chinês, mas essa igreja deveria excluir qualquer ensinamento bíblico que fosse contra os ideais do Partido Comunista. No início de seu primeiro mandato, em 2013, o presidente chinês Xi Jinping anunciou que prestaria mais atenção na internet. Nesse mesmo ano, ele apresentou um projeto de 9 diretrizes para lidar com o que o governo chamou de promoção de religião via internet, caótica e ilegal. Com as novas leis, as organizações que queriam distribuir informações religiosas online terão que obter uma licença do Departamento de Assuntos Religiosos das províncias chinesas. As novas diretrizes acrescentam ainda que nenhuma organização ou indivíduo pode usar texto, fotos, áudio ou material visual para transmitir ao vivo pessoas cantando ou adorando a Jesus, ou mesmo batizando ou realizando qualquer outra coisa religiosa. Também é proibido usar a internet para criticar o Partido Comunista e suas políticas religiosas. As ações contra os cristãos chineses podem variar de acordo com a região onde eles vivem e atuam. Alguns líderes são presos e condenados quando descobertos, como foi o caso do pastor Yang Yi. No início de 2020, ele foi preso devido à sua fé em Cristo Jesus. Uma reportagem do Christian Post mostra que a lealdade à ideologia do presidente Xi Jinping vem aumentando nos últimos anos. Existem planos para contextualizar a Bíblia para se adequar à cultura chinesa. Igrejas já foram instruídas a erguer a bandeira chinesa no lugar da cruz e a cantar o hino nacional antes dos cultos. As autoridades comunistas chinesas estariam pressionando cristãos pobres que dependem de programas de ajuda quando havia pandemia. Eles deveriam se afastar da fé em Jesus Cristo. Se isso não acontecesse, eles teriam os benefícios cancelados.
Violações de direitos religiosos são frequentes no país. Eles não respeitam as próprias leis que eles fazem. Segundo denúncias, a ordem é para que os cristãos deixem de adorar a Deus e passem a adorar o Partido Comunista Chinês. Pequim teria ordenado que todas as cruzes, símbolos e imagens religiosas sejam removidas das casas das pessoas que recebem o auxílio do governo. Assim como acontece na Coreia do Norte, os comunistas chineses esperam que os líderes do regime ditatorial sejam adorados como deuses. Por isso, espalharam imagens por todo o país. Muitos cristãos temem que o partido ofereça recompensas em dinheiro para quem informa sobre igrejas subterrâneas e outros locais de culto não oficiais pelo governo, o que irá promover uma grande perseguição e caçada aos cristãos. A polícia monitora os celulares dos principais líderes da igreja. Portanto, a saída para os cristãos tem sido se reunir secretamente em pequenos grupos. Uma igreja cristã publicou uma foto onde aparece um policial na frente da porta da casa de uma família cristã. Segundo a organização, o agente do governo comunista estava vigiando a todo tempo os cristãos daquela família. Um pastor que vive na China disse o seguinte: o Estado chinês é Nabucodonosor, exigindo que Sadraque, Mesaque e Abidnego adorem somente a ele. É Dário exigindo o mesmo de Daniel. É Antíoco Epifânio sacrificando um porco no templo de Jerusalém. É César, qualquer um dos vários Césares, que requer que os cristãos escolham entre sacrificar-se a ele ou ao martírio. O anticristo se opõe às doutrinas de Jesus Cristo de Nazaré. O anticristo será uma pessoa usada pelo diabo que dominará sobre o mundo todas as coisas, fazendo sinais e maravilhas, enganando muitos e recebendo adoração como se fosse um deus. É o que está acontecendo exatamente na China. A Bíblia fala sobre o espírito do anticristo em 1 João capítulo 2, versículo 2 em diante. Esse espírito atua na vida de muitas pessoas que ensinam falsas doutrinas, negando que Jesus é a encarnação de Deus e que veio salvar o mundo. Esse espírito tem agido desde o início da igreja, procurando enganar a muitos. O primeiro caso documentado de perseguição aos cristãos pelo Império Romano direciona-se a Nero, em 64 d.C. Houve, na verdade, um grande incêndio em Roma, destruindo grandes partes da cidade e devastando economicamente a população romana. Nero, cuja sanidade já há muito tempo havia sido posta em questão, era suspeito de ter colocado fogo na cidade. Nero culpou os cristãos do incêndio. Hitler também foi um tipo de anticristo, assim como tantos outros que vão contra a doutrina de Cristo. Todos aqueles que vão contra a doutrina de Cristo e negam a divindade de Jesus é um tipo de anticristo e nós precisamos entender isso. E esse presidente da China também é um tipo de anticristo, pois ele está perseguindo a igreja de Cristo. Sendo assim, muito obrigado por assistir esse vídeo. E se você gostou, não se esqueça, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe seu like para fortalecer nosso projeto aqui no YouTube. E que Deus o abençoe. Em nome de Jesus. Amém.